Senhoras e senhores, boa noite. Damos início, neste instante, ao segundo workshop de Educação Ambiental Interdisciplinar da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que será realizado a partir de hoje até o próximo dia 28. Em sua segunda edição, o evento traz como tema a educação ambiental para o desenvolvimento sustentável, o desafio da contextualização, e deverá reunir instituições reconhecidas nacionalmente. A programação englobará palestras, mesas redondas, minicursos, oficinas, entre outras atividades. Este workshop faz parte do programa de extensão Escola Verde, coordenado pelo professor Paulo Ramos. Este evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão, através do site. Curta, siga e compartilhe a TV Caatinga nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram pelo endereço RTV Caatinga. Para a composição da mesa de honra, convidamos o vice-reitor, professor Télio Nobre Leite, aqui representando o magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco. O coordenador do projeto Escola Verde, professor Paulo Ramos. O representante da Secretaria de Educação de Petrolinas, senhor Vitor Paulo Alves. Representante do presidente da Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, professor Celso Franca. Professor José Alves Siqueira, coordenador do Centro de Referência para a Recuperação de Áreas Degradadas. Professora Elizabeth Carla Mota Rios, coordenadora do SEMA Fauna, Centro de Conservação e Manejo da Fauna. Senhor Reginaldo Alves Paz, gerente-geral da Embrapa, Produtos e Mercado. Registramos e agradecemos a presença do secretário de Meio Ambiente e Ordem Pública de Juazeiro, senhor Ademir Fernandes Silva. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Terra
mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada, rola salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, terás que o fim do teu não foge a luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Com a palavra, o professor Télio Nobre Leite, neste evento representando o reitor da Univasf, para realizar a abertura dos trabalhos. Boa noite a todos. Gostaria de declarar aberto o segundo workshop de Educação Ambiental Interdisciplinar. Com a palavra, o professor Paulo Ramos, coordenador deste workshop e do projeto Escola Verde. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar realizando, participando desse evento tão importante para a nossa região, uma região tão carente de encontros como este, debatendo uma temática tão urgente, tão premente para a nossa região, como é a questão ambiental. Esse evento significa um coroamento de um trabalho que vem sendo feito nas escolas da nossa região pelo projeto Escola Verde, um trabalho de pesquisa, um trabalho de extensão que os alunos das instituições de ensino superior vêm desenvolvendo para a promoção da educação ambiental. É um trabalho muito difícil, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho muito compensador, é um trabalho que tem uma receptividade muito grande da comunidade escolar. Atingimos com esse trabalho a população, que é as crianças, os professores, a comunidade escolar, acaba repercutindo junto às famílias esse trabalho. E esse evento é um momento de trazer os professores, os alunos, a comunidade em geral, para uma discussão mais formal, mais centralizada e com vários temas, né? Esse segundo evento realmente é um momento ímpar para a nossa instituição, para a Univasf, e quero desejar boas-vindas a todos. Hoje é o primeiro dia, teremos ainda amanhã uma vasta programação com oficinas, com mesas redondas, então espero que ainda muita gente está para chegar. Recebemos alguns e-mails, telefonemas dizendo que encontraram dificuldades para se deslocar de suas localidades, de suas regiões. Então, amanhã, provavelmente, teremos mais pessoas participando de nossas atividades. Quero, mais uma vez, desejar boas-vindas a todos e muito obrigado. Com a palavra, o professor José Alves, coordenador do Centro de Referência para a Recuperação de Áreas Degradadas, CRAD. Boa noite a todos. Eu queria saudar a mesa aqui, em nome do professor Télio, do coordenador, nosso vice-reitor, do professor Paulo Ramos, que é o coordenador deste evento, e a todos os membros desta mesa. Cumprimentar todos os colegas que estão aqui presentes, alunos, professores, técnicos, enfim, interessados nessa temática da educação ambiental, que reflete, obviamente, os nossos propósitos enquanto instituição, enquanto missão institucional da Universidade Federal do Vale do São Francisco, né, e o compromisso que essa instituição tem para com essa região, né, de mudar cenários em grande escala, principalmente quando se pensa em trabalhar na base, né, que é com as escolas públicas, né, desde da base até essas crianças chegarem na universidade com outro olhar,
com uma outra percepção. E independente, professor, né, se está cheio ou se está vazio o auditório, não importa. O importante é que a gente está, na verdade, cumprindo com nossa missão institucional, a nossa missão de educador, a nossa missão de pesquisador e de extensionista, que esse é o tripé básico da universidade aqui nessa região. E eu queria, obviamente, também aproveitar esse momento para até fazer uma singela homenagem ao professor Paulo pela sua dedicação, pelo seu compromisso, né? Eu fiquei sem acreditar nas coisas que ele me disse, o que ele teve que fazer para estar aqui hoje, com todo mundo aqui, né? E eu pude testemunhar tudo isso. A gente sabe que não é fácil organizar um evento dessa natureza, com uma natureza tão multidisciplinar, né? A gente sabe das dificuldades que tem, né, de a gente poder atrair as pessoas, mas a gente tem que acreditar em algo, e esse algo que exige a multidisciplinaridade tão atual nos dias de hoje, né, tão necessária, tão urgente e tão difícil de ser executada, né, porque a gente, na verdade, são várias gerações de treinar, de capacitar especialistas em antena da mosca. E quando a gente fala no multidisciplinaridade, torna um pouco mais difícil, né, porque as pessoas não estão dispostas a dialogar com colegas de outras formações, com outras origens, né? E isso tudo é o grande desafio da multidisciplinaridade. A educação ambiental, ela reúne, né, ela tem como seu alicerce básico essa multidisciplinaridade. Então, eu queria convidar todos que vão ficar nesses próximos dias, né, temos amanhã e sábado também, com visitas técnicas ao Semafauna e ao CRAD, para aproveitar para que as pessoas fiquem abertas, né, se sintam à vontade de conhecer e experimentar algo que não conhece, né, e ter isso em sua formação. O profissional do século XXI necessariamente tem que ser um profissional aberto a novas frontes de conhecimento, né, que queira, que deseje, né, ter essa oportunidade de dialogar com as diferentes fontes de formação, inclusive que não sejam eminentemente científicas, né? Isso também é importante. A gente precisa de todos esses atores, seja da igreja, seja das artes, seja da ciência, mas todos esses profissionais juntos, aí sim a gente acha que pode encontrar uma luz no fim do túnel, um caminho, e que o professor Paulo, né, vem literalmente encarnando esse desafio com muita luta, com muita humildade e com muita dedicação ao longo desses últimos anos. E por isso eu queria agradecer ao professor Paulo pela oportunidade, e a gente está aqui para contribuir nesses próximos dias para que o evento seja um sucesso. Parabéns, professor. Com a palavra, o senhor Reginaldo Alves Paz, gerente da Embrapa Produtos e Mercado. Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa, pessoa do professor Paulo Ramos, coordenador desse evento, cumprimento ao público, e falar um pouco, destacando a importância da educação ambiental, principalmente no contexto que a gente vive aqui na nossa região, na região semiárida. Eu considero que trabalhar a problemática ambiental nesse contexto é um desafio maior ainda, né? Muitas vezes se destaca a importância do tema, muitas vezes associando a outros ecossistemas, como a Mata Atlântica, como a Amazônia, e muitas vezes não dando a devida importância para essa região, que a gente sabe que tem sérias limitações, tem um ecossistema frágil, mas que também tem suas potencialidades, né? A nossa vegetação tem um poder de recuperação, um poder de regeneração muito forte, né? Nós temos um clima que propicia, né, a principal riqueza aqui da nossa região, e isso tem que ser divulgado e tem que ser trabalhado, né? O tema da educação ele é muito importante para isso. Muitas vezes a mídia divulga uma realidade triste, uma realidade quase que morta do semiárido, como se não houvesse possibilidade de riqueza na nossa região. A pobreza que existe na nossa região, ela não pode ser atribuída, né, à realidade natural da nossa região. A pobreza ela tem outras causas, não a questão da seca, ou a questão da caatinga, ou a questão da pouca água, né? Ela existe outros componentes, né? É claro que um ecossistema frágil, ele acaba também, de certa forma, contribuindo para isso.
mas eu atribuo a importância desse tema, como vários outros estudiosos, né, da região Nordeste já têm atribuído há muito tempo atrás, né? O primeiro diretor do DENOX, né, foi em 1909, Miguel Arrojado Lisboa, ele falou muito sobre a importância da educação para que a população na região Nordeste conhecesse realmente a região, o solo, a vegetação, o seu povo, a sua cultura, para que a partir disso criasse as condições de desenvolvimento da região. Isso há mais de 100 anos atrás. Se for pegar o professor Guimarães Duque, né, que foi um outro estudioso da problemática da região Nordeste, da mesma forma repete as mesmas questões, e até hoje a gente percebe que o tema ainda não, no nosso meio, ele não tem ainda despertado a devida atenção, né, a devida importância que o tema merece. Mas, professor, continue em frente, conte com a gente, a Embrapa também tem esse desafio de buscar, por meio do conhecimento, né, de contribuir para gerar, né, tecnologias, né, que possa melhorar as condições do homem do campo, principalmente, né? E aí aproveitar a oportunidade, fazer um convite também. A gente realiza no final do mês de outubro, a partir exatamente do dia 29 de outubro ao dia 1º de novembro, uma feira de tecnologias exatamente para a agricultura de sequeiro, essa que é dependente de chuva, né? A gente vê toda essa pujança quando se refere à agricultura irrigada na nossa região e em outras regiões também, no Nordeste, mas a gente precisa também levar em consideração que outras regiões do mundo que tiveram a agricultura irrigada como sua principal atividade econômica, como fonte de riqueza, que se destacaram no passado, entraram em colapso, né? Pegar como exemplo onde surgiu o berço da civilização, né, na Mesopotâmia, né, às margens do rio Nilo, que tinha a agricultura irrigada como uma atividade muito importante, entrou em colapso, né? Outras regiões muito civilizadas há tempos atrás, no México, né, nos maias, civilizações maias muito evoluídas, entraram em colapso, né? Hoje se fala em agricultura irrigada, na Califórnia, Estados Unidos, na Austrália, existem sérios problemas ambientais. E a gente precisa, por meio da educação ambiental, colocar que nós aqui, nós temos limitações que precisam ser levadas em consideração. Será que a gente, continuando explorando os nossos recursos naturais, da forma como nós exploramos hoje, será que daqui a 50 anos, daqui a 100 anos ou mais, nós teremos ainda esses recursos à nossa disposição? Então, daí, reforçando mais uma vez a importância do tema, exatamente para que contribua para criar essa racionalidade de que a gente precisa conhecer primeiro, conhecer melhor. Infelizmente, as pessoas ainda não conhecem muito bem a realidade em que a gente vive. Daí a importância de uma educação contextualizada, e aí, mais uma vez, a gente parabeniza e agradece aí pela oportunidade, a gente fica à disposição aí para contribuir. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o professor Télio Nobre Leite, vice-reitor, neste evento, representando o magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Mais uma vez, boa noite a todas e todas que estão aqui presentes nesse auditório, mas acredito que tem muito mais pessoas aqui acompanhando esse importante evento pela TV Caatinga. Aí tem que fazer um pouco a propaganda, né? A verdadeira imagem do sertão. Curtam, compartilhem, né? Sigam através do seu perfil na rede social, que é uma maneira que a gente tem encontrado de divulgar os eventos, né, que acontecem na nossa instituição. E saudar aqui o professor Paulo Ramos, em nome do qual cumprimentar os demais membros dessa mesa, parabenizar pelo importante evento. Já é o segundo, já é um indicativo que vem mais pela frente, né? E isso também é uma forma, também uma demonstração do comprometimento que a instituição tem através dos seus pesquisadores, né, com os mais diversos temas. Nós temos numa região aqui, Cravada na Caatinga, né, aprendido com o professor Zé Alves um pouco mais sobre
apesar de ser sertanejo nato, nasci no sertão nordestino, né? Sempre convivi com essa vegetação, esse clima, esse ecossistema, esse bioma, mas é importante você perceber que é um bioma tão sensível, mas tão rico, né? E se você não tem uma preocupação que aqui é colocada com a educação ambiental, que é você ir, né, na base, né, nossas crianças, já começar logo cedo, imaginando que as coisas têm fim, as coisas têm o limite, né, e que se você não souber trabalhar muito bem, pode ser que para os netos, bisnetos, essa riqueza que a gente está acostumado, que eu acostumei desde pequeno a conviver, pode ser que mais na frente a gente não encontre mais essa mesma natureza. Uma região como essa, de contrastes, né? Você tem aqui encravada na Caatinga, uma região que através de tecnologias teve um crescimento imenso aqui, né? Impressionante como essa região tem crescido, é um oásis aqui no sertão, mas com todas as contradições inerentes a esse desenvolvimento, você traz uma degradação constante ao meio ambiente, e que as instituições, e quem tem preocupação que eu acho que é essa a preocupação que a universidade pública, né, as instituições públicas que estão aqui nessa região tem que manter, que a preocupação a gente tem que ter preocupações econômicas, né, tem preocupação em pensar um futuro dessa região, um futuro da nação, um futuro do planeta. Então, é importantíssimo eventos e projetos como o professor Paulo Ramos aqui coordena. Eu vejo que o professor Paulo Ramos é um obstinado, ele na gíria, né, popular, ele enche o saco mesmo, né, da gente que está temporariamente ocupando, né, a reitoria da Univasf, mas também todos um conjunto de instituições, né, na prefeituras. Eu vejo que ele mobiliza bastante, então ele está de parabéns, é o comprometimento que se tem em transformar, e transformar a sociedade pela educação, não tem outro jeito. Então, desejar a todos que seja um evento de muito sucesso, de trocas de experiências, de aprendizados, né, e que tenha uma série de oportunidades aqui, e que também, para os que não são aqui da instituição, é uma oportunidade de conhecer a nossa instituição, conhecer, né, o professor Zé Alves colocou, né, a professora lá do SEMA, né, conhecer a baita estrutura que nós temos lá, né, tanto da fauna e da flora da nossa Caatinga. Eu acho importante que conheçam mais a instituição que está aqui na região há 9 anos, tem 23 cursos de graduação, estamos com 6 mestrados acadêmicos, estrito senso, 2 mestrados em rede, né, uma perspectiva de ampliar esses cursos, né, no próximo ano. Já estamos com quase 6.000 alunos vinculados aos nossos cursos de graduação, né, nós temos mais de 300 alunos vinculados aos cursos de pós-graduação, além desses que eu citei, a gente tem especializações, residências. Então, é uma universidade jovem, mas que tem demonstrado um vigor para o crescimento e um comprometimento enorme com essa região, com esse povo que aqui habita. Então, desejar a todos um excelente evento, uma boa conferência, e aqui, no mais, desejar a todos uma boa noite. Muito obrigado. A partir deste instante, solicitamos aos componentes da mesa que voltem a ocupar os seus lugares junto à plateia, para que possamos, então, dar início à conferência que no momento em que eu questionei o professor Paulo Ramos, ele me disse, olha, o professor disse que não será uma conferência, será uma discussão. Então, gostaríamos de convidar, então, o senhor Marcos Antônio dos Santos Reigota, doutor pela Universidade Católica de Louvain, pós-doutorado na Universidade de Genebra, é editor da Revista de Estudos Universitários e recebeu da OAB São Carlos, São Paulo, em 1998, o Prêmio de Personalidade do Meio Ambiente. Em 2005, foi homenageado pela Universidade Pedagógica Veracruzana do México e, em 2006, pela Associação Promissense Olho d'Água de Proteção Ambiental de Promissão, São Paulo. Então, com vocês agora, doutor Marcos Antônio dos Santos Reigota. Obrigado.
Doutor Marcos, a palavra é sua. Boa noite. Bem, primeiro eu queria agradecer imensamente o convite que me foi feito pelo professor Paulo, inicialmente, para que eu viesse até aqui. Esse primeiro contato se deu no início do ano, né, professor? E para mim é uma satisfação enorme mesmo vir aqui. E eu tinha sugerido a ele que eu não fizesse uma conferência, porque a minha intenção era mais de fazer uma conversa, responder a perguntas, comentar algumas coisas, e insistir bastante nisso, né? E eu não sei se a expectativa de vocês não continua sendo de ter uma conferência, mas a minha expectativa é mais de conversar, de saber o que vocês estão fazendo, o trabalho que vocês fazem, o que tem, quais são as relações com os trabalhos que a gente faz, em outro lugar, em outro contexto. Muito obrigado. Hoje, no almoço com o professor Paulo, eu estava contando um pouco como que eu comecei a trabalhar com educação ambiental, e tem um aspecto, né, bastante relacionado com a região aqui. É a primeira vez que eu venho para cá, mas não é assim, foram várias as tentativas que eu fiz para vir para essa região de São Francisco e nunca aconteceu agora. E eu estava contando para o professor Paulo que eu comecei a trabalhar com educação ambiental muito por acaso, no ano de 1979, em São Paulo. Eu estava ainda fazendo o curso de biologia, eu não pensava trabalhar com educação ambiental. A minha ideia era seguir estudando paleontologia, e aí eu peguei umas aulas de substituição num colégio público na cidade de São Paulo. Os alunos eram um curso noturno e os alunos tinham praticamente a minha idade. E ali naquela situação de professor, eu vinha também, participava do movimento ecologista, do incipiente movimento ecologista em São Paulo, que surgiu contrário à construção do aeroporto em Caucaia, que era uma região de Mata Atlântica, e o aeroporto de Guarulhos, né, atualmente o aeroporto de Guarulhos, foi construído em Guarulhos como consequência dessa luta ecologista que tinha na cidade, contrário à construção do aeroporto em Caucaia. E nesse mesmo tempo, tinha saído um disco que eu gostava muito, eu tenho esse disco até hoje em casa, que é o Pirão de Peixe com Pimenta, do Sai Guarabira. Então, a trilha sonora era Pirão de Peixe com Pimenta do Sai Guarabira. E ontem à noite, eu estava no hotel, eu fui comer um lanche, e no restaurante tinha quatro rapazes comerciantes, e eles estavam conversando um pouco a distribuição das cidades onde cada um ia vender os seus produtos, tal. E eles falavam Santo Sé, Januária, Sobradinho, e eu ia lembrando a letra do Sai Guarabira, só que eram contextos completamente diferentes, né? Eles estavam falando de talvez assim, de um ápice econômico da região, o que eles poderiam vender ou não, mas o que vinha na minha cabeça era Sobradinho, adeus, Januário, adeus, Santo Sé, adeus, e tudo mais, né? Então, isso para dizer para vocês
que a construção de uma ideia de educação ambiental, né, e que eu participei deste movimento, ela está muito relacionada não só com a ciência, né, com a ciência produzida no espaço acadêmico, mas também com a arte, né? Eu acho que um enfoque que vai ser dado aqui e tem sido dado aqui, e também com os movimentos sociais, o aprendizado dos movimentos sociais. Uma das características dessa educação ambiental, que eu sou um praticante já há 30 anos mais, está muito marcado pelo pensamento do Paulo Freire, né? O famoso Paulo Freire, né? Pernambucano, já nem sei mais se é um cidadão do mundo, né? Onde você vai pelo mundo, você fala do Paulo Freire, é sempre uma reverência, né? E eu sou muito marcado por esse pensamento, não é? E eu fui para a educação, para fazer o mestrado em filosofia da educação, quando o Paulo Freire estava voltando para o Brasil, depois de 16 anos de exílio. Ele volta e vai ser professor na PUC de São Paulo, e aí eu falo, não, eu vou estudar com este homem, eu vou estudar com esse professor, e fui. Eu tive a oportunidade de ter sido aluno do Paulo Freire. Então, a minha formação, né, ela está marcada por essas pessoas e por esses momentos daqui desta região, né? E certamente esses aspectos marcaram outras pessoas também, né, de outros locais, de outras regiões. E como que isso vai se constituindo uma prática de educação ambiental, uma perspectiva de educação ambiental? Quando tudo isso estava começando, já tinha saído um documento, famoso documento da Unesco, né, da educação ambiental, a Carta de Tbilisi, que é de 1977. Eu estou falando para vocês aí, esse início é de 79, portanto 2 anos depois. Mas ainda havia um pensamento muito marcado, muito afirmado, que havia necessidade da mudança de comportamento, ou seja, era uma perspectiva bastante comportamentalista, né? Como se nós oferecêssemos para as pessoas um modelo considerado ideal, sabe lá por quem, essas pessoas seguiriam e o problema estava resolvido. Eu acho que a grande contribuição que nós fizemos foi tirar esse aspecto comportamentalista da educação ambiental, que era muito marcado pelo pensamento americano, né, norte-americano, né, dos Estados Unidos, e colocá-lo na sua dimensão política, ou seja, a educação ambiental como uma educação política voltada para a consolidação da democracia, voltada para a consolidação dos espaços de participação da sociedade, voltada para o reconhecimento dos conhecimentos, dos chamados conhecimentos étnicos, né, dos conhecimentos populares. Tudo isso foi um movimento não só político, mas como um movimento epistemológico, como um movimento transdisciplinar, como um movimento interdisciplinar, se vocês quiserem, não é? E isso custou muita pesquisa, custou muito debate, custou muita briga, inclusive, né, em espaços acadêmicos que diziam o que a gente deveria fazer ou não. A própria ideia de educação ambiental, que estava muito marcada ainda como meio ambiente, como sinônimo de natureza, pura e simplesmente, né? Isso houve no campo acadêmico, no campo científico, isso dificultou muito para que a educação ambiental chegasse aos espaços da educação, aos cursos de pedagogia, aos cursos de licenciatura, enfim, que possibilitasse que esta perspectiva pedagógica
fosse praticada pelos professores nos colégios, né, nas escolas. Bem, isso para dizer para vocês que a educação ambiental ela estava sendo praticada fora das escolas. O problema é nos parques, nas reservas, mas aquilo que estava me incomodando, né, enquanto pesquisador, era como fazer, então, como levar a temática ambiental para as escolas. E aí foi toda a minha carreira acadêmica está ligada com esta tentativa, e eu posso contar muitas coisas para vocês, né? O meu mestrado, o meu doutorado foi relacionado com isso, e basicamente a minha dissertação e o meu doutorado estava relacionado com as práticas de educação ambiental na cidade de São Paulo, portanto, naquele contexto que de natureza praticamente não tem nada. Então, como é que os professores caracterizavam as suas práticas como sendo práticas de educação ambiental? O que tinha de meio ambiente ali naquelas práticas, né? Então, acho que foi um movimento muito forte, né, de vários colegas, de vários companheiros. Muitos de nós, no início, né, nesse movimento, nós viemos das ciências naturais. Praticamente, a primeira geração de educadores ambientais brasileiros, né, que vai para as universidades, é composta por biólogos ou agrônomos que vão para a educação, né, e que ficam na educação. Hoje já tem gente de todas as áreas, mas nesse período não. Então, vocês vejam, sair da biologia ou levar a biologia para a educação são bases epistemológicas, são métodos completamente diferentes, né? Quase de 180 graus. Então, este movimento, ele é um movimento interdisciplinar, ele exige obrigatoriamente essa interdisciplinariedade, e ele vai se constituindo, a educação ambiental brasileira e no mundo vai se constituindo com este movimento interdisciplinar, né? Um outro aspecto assim que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né, marcar isso, é como que a educação ambiental passa a ser acolhida nas associações profissionais. Vou dar o exemplo da Associação Nacional de Pesquisa em Educação, a ANPED, né, que reúne os programas de pós-graduação em educação, né? Agora, já deve estar fazendo 10 anos que nós conseguimos montar um grupo de trabalho dentro da Associação de Pesquisa em Educação. Isso foi um ganho enorme, principalmente para os estudantes, né? Principalmente para os professores, para as pessoas que querem fazer pesquisa nessa área. Mas não foi só na ANPED que nós conseguimos esse espaço. A semana que vem vai ter na Universidade Federal de Santa Catarina a reunião da ABRAPSO, que é a Reunião Brasileira de Psicologia Social. E nessa reunião nós também estamos com um GT, não recebe esse nome de educação ambiental, mas o título foi Ecologia, Arte e Política, né? E Práticas e Políticas. Mas também é um espaço de conquista deste movimento. Então, para assim abrir para vocês as perguntas que vocês queiram fazer, para que efetivamente não seja uma conferência, mas que seja uma conversa, a própria constituição da educação ambiental brasileira, ela está inserida num movimento político. Isso a gente tem que ter muito claro, né? É resultado de movimentos bastante diferentes entre si, às vezes do movimento ecologista, às vezes do movimento ambientalista. Essas diferenças, elas dão determinadas características, né? Nós temos a educação ambiental dos biólogos, a educação ambiental dos geógrafos, dos pedagogos, na engenharia ambiental.
Mas o que a gente tem que entender é que uma não se sobrepõe à outra. São formas diferentes de se trabalhar, são práticas com concepções de ciência diferenciadas, mas nesses últimos 30 anos, o avanço que se teve da educação ambiental no Brasil e esses momentos, né, de encontro, de troca, se multiplicam, né? Há toda uma geração aqui, né, presente, que já é beneficiária deste movimento, né, que já encontra a educação ambiental nas universidades. Eu me lembro que quando a gente começou nas universidades, as pessoas não sabiam onde nos colocar. Eu, quando terminei o doutorado, eu estava contando para o professor Paulo, eu voltei para o Brasil com uma bolsa recém-doutor do CNPq, eu fui para a Unicamp, e na Unicamp não sabia onde me colocava. Eu ia para o departamento de biologia e falava, não, mas o que você faz é ciências sociais. Eu ia nas ciências sociais, não, mas você tem que estar lá na biologia. E a cada semestre eu estava num lugar diferente. Ora, o que eu estou falando isso para vocês? O problema não era comigo, o problema era de compreensão do que fosse educação ambiental. Onde é que a educação ambiental poderia estar? E, na verdade, ela poderia estar em qualquer desses departamentos. Na biologia, nas ciências sociais, nas engenharias, né? Nas artes, na história. Só que para a gente fazer essa argumentação e ganhar legitimidade com essa legitimação, a gente precisava de trabalho, a gente precisava de pesquisa, a gente precisava de tempo, né? E eu acho que isso a gente já conquistou, né? E é o momento de aprofundar essas questões. O que é que a gente, quais são os espaços, por exemplo, que a gente precisa adentrar com a educação ambiental, estabelecer diálogos, estabelecer parcerias e que a gente encontra um pouco mais de resistência. Eu vou dar 2 exemplos de uma tese de doutorado que eu estou orientando e uma dissertação de mestrado que eu orientei, que a moça defendeu o ano passado. A tese de doutorado é de um professor da FATEC, né, são as faculdades tecnológicas de São Paulo, são uma rede pública, né, e que é voltada, muito conhecida, muito difícil de conseguir uma vaga nessas faculdades, porque elas estão voltadas diretamente para a produção, para o mercado industrial, né? A formação de técnicos de nível superior. Então, a relação desses profissionais com o uso de recursos naturais é imediato. No entanto, a temática ambiental não estava presente nesse currículo. E o que este meu orientando está fazendo é pesquisar quais são as brechas no projeto político-pedagógico das FATECs para a introdução das práticas de educação ambiental. E uma coisa muito interessante que ele fez, eu falei, não, a gente tem que começar por algum lugar. Ele levou para os alunos dele o filme, vocês devem ter visto, O Lixo Extraordinário. Vocês viram esse filme? Que conta a história de um lixão no Rio de Janeiro, e o Vic Muniz, um artista plástico, trabalhava com esses catadores e construiu obras extraordinárias, e o filme vai contando a trajetória de vida dessas pessoas que trabalham no lixão, né? É um filme lindo, vocês podem baixar pela internet, chama Lixo Extraordinário. Então, esse meu orientando levou lá para a FATEC o filme, para ver o que estava acontecendo. E é muito interessante o relato dele, que os alunos dele, então, da FATEC, um chorava, outro contava outra história. Como que você leva, então, para espaços mais resistentes, digamos assim, a abordar essa temática, a temática ambiental. E uma outra, isso já está concluída, uma dissertação de mestrado,
que a minha orientanda analisou como que a temática ambiental estava adentrando os cursos de engenharia, não de engenharia ambiental, porque aí seria óbvio demais, ou mesmo engenharia agrícola, né? Porque aí seria muito fácil de encontrar. Mas ela foi analisar os cursos de engenharia civil e engenharia de produção, né? E foi muito interessante. Se vocês levarem em consideração o boom imobiliário, eu imagino que por aqui também esteja acontecendo, mas em São Paulo, aquela região São Paulo, o ABC, Sorocaba, aquilo assim, estão construindo edifícios como parece champignon, cogumelo que nasce depois da chuva, né? Então há uma indústria da construção civil enorme e que isso tem impacto ambiental. E como que os estudantes de engenharia estão habilitados, estão sendo formados ou não para abordarem essa temática, né? Então vocês vejam, o campo de trabalho, né, da temática ambiental é imenso, vai desde o urbano mais caótico, né, como eu estava comentando com a moça um pouco antes, há regiões como a de vocês, de Caatinga, que está marcada por um imaginário de pobreza, né, que é uma vegetação pobre, né, está marcado por desmandos políticos dos famosos coronéis, né, que mantêm uma estrutura latifundiária, uma estrutura de abuso dos recursos. Agora, da onde que virá, se é que virá, uma alternativa a essas situações? Isso virá dos nossos trabalhos, isso virá daquilo que a gente faz, isso virá do envolvimento político e do compromisso que instituições como a universidade, esta ou qualquer outra, deve ter, porque isso é da constituição de uma universidade, o seu compromisso com as camadas mais pobres da população, não é? E a educação ambiental, pelo menos aquela que eu tenho praticado, tenho desenvolvido, ela está muito marcada por essas características. Transposição do Rio São Francisco, né? que isso provocou no debate, ou que está provocando no debate acadêmico. Eu escrevi um artigo que vocês podem baixar pela internet, que se chama Corpos no Limite. É um artigo que eu faço uma análise sobre as greves de fome do Dom Luiz Cápio, o que isso significava, né, no contexto político, no contexto ambiental brasileiro, e o que isso nos trazia como um aprendizado, né, do tempo que nós estamos vivendo. O que é que tem de educação ambiental nessas greves de fome, né? E uma outra que não sei se vocês conhecem, também foi pouco divulgado, apesar do impacto. Na mesma época que o Dom Luiz Cápio estava fazendo as greves de fome, um ecologista do Pantanal ateou fogo em praça pública, em Campo Grande, ao seu próprio corpo, e ele falece por conta disso, e o gesto dele era contrário à implementação das usinas de álcool no Pantanal, né? Então vocês vejam, o título do artigo, Corpos no Limite, era assim: é necessário num sistema democrático você colocar a sua própria vida em risco, né? ou terminar com ela, como foi o caso do Francelmo lá no Pantanal, pela temática ambiental, né? Neste momento do país. Esse artigo eu apresentei, foi uma mesa redonda em que aconteceu na Unicamp, que tinha como tema ética e política no Brasil contemporâneo. E
O texto está aí, é só vocês baixarem. Mas isso para dizer para vocês como que essa região, né, para além da região, as coisas que acontecem por aqui, como que essas coisas nos tocam em outros momentos e como isso particularmente me toca, né, enquanto cidadão, enquanto brasileiro, enquanto pesquisador dessa temática, e sempre procurando chamar a atenção de que a educação ambiental, isso eu bebo na fonte do Paulo Freire, será sempre uma educação política, né? Educação ambiental é uma educação política, né? E isso é um ganho nosso, né? Isso é uma conquista, né? E a fonte é uma fonte nordestina, né? Eu acho que a gente precisa sempre lembrar disso de Paulo Freire. Então, muito obrigado. E eu gostaria que agora vocês fizessem pergunta para que a gente ficasse na conversa mesmo. Não sei como que a gente faz aqui, Paulo. Se corre um microfone. Tá. Vocês se apresentam, tá? Boa noite. O senhor estava falando na questão que bebe na fonte de Paulo Freire, na educação ambiental, voltada, que é uma questão também política. Sendo uma questão política, eu também diria que seria uma questão econômica, não está associado. Dentro da educação ambiental, na sua perspectiva de trabalho, é possível a educação ambiental agregar o desenvolvimento sustentável ou a sustentabilidade que tanto é pregada pela mídia? Olha, eu vou pedir um papel e uma caneta para eu não perder as perguntas. O seu nome qual é? Não ouvi. Deórgia. Tá bem. Olha, a própria terminologia, a própria noção de desenvolvimento sustentável, ela tem sido bastante criticada. E eu acho que... Opa, obrigado. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado com essa noção. Pelo uso que fizeram dela, não pelo problema da noção em si. Na revista que eu edito, agora no próximo número, deve sair em dezembro, a gente está trabalhando na edição, vai sair uma entrevista com o professor Paulo Nogueira Neto, que foi o único brasileiro que participou da Comissão das Nações Unidas, que elaborou o chamado relatório Brundtland, de onde sai a noção de desenvolvimento sustentável. Então, ele nos deu uma entrevista longa, que depois, quando sair, é só baixar na internet também. Bom, mas este momento, né, da denominação de desenvolvimento sustentável surge na segunda metade dos anos 80, bastante influenciado já por uma crise marcada do capitalismo avançado, ao mesmo tempo de uma crise anunciada do modelo socialista soviético, basicamente, né? O modelo soviético, início dos anos 90, praticamente já estava todo abolido, né? Então, a ideia de desenvolvimento sustentável, ela vem marcada por uma ideia de reforma do capitalismo, certo? Não é uma coisa diferente do capitalismo. Era tornar o capitalismo um pouco mais, digamos assim, palatável, né? E tem uma definição nesse documento de desenvolvimento sustentável que é muito importante, que dizia assim: a prioridade do desenvolvimento
deve ser com as camadas mais pobres da população. Isso foi praticamente abolido. Né? Bem, houve uma incorporação por parte da ONU, houve uma incorporação por parte da Unesco, via Japão, que passou a definir não mais educação ambiental, mas educação para o desenvolvimento sustentável, ou seja, a dimensão econômica está muito marcada. Bem, eu particularmente não tenho trabalhado esse aspecto econômico, né, por incapacidade, por uma dificuldade de compreensão. Mas o motivo pelo qual a educação ambiental foi substituída por essa terminologia, educação para o desenvolvimento sustentável, foi exatamente para tirar a sua dimensão política, de participação e de aprofundamento dos direitos, principalmente das camadas sem direitos da população. Então, o debate sobre isso, ele está muito tenso, e eu vou dar como exemplo para vocês o último Congresso Mundial de Educação Ambiental, que aconteceu em junho, no Marrocos. Eu participei de uma mesa redonda nesse congresso, que estava praticamente todo montado para esta vertente da educação para o desenvolvimento sustentável, e eu fui uma das vozes públicas contrário a esta posição, né? Por quê? Não pela sua importância com essa história, mas pelo uso que tem sido feito. Ora, na conferência, isso eu vou te dar alguns exemplos, né? Na conferência da Rio+10 na África do Sul, que era voltada para o desenvolvimento sustentável, uma das empresas que financiava a conferência era a Volkswagen. Ora, as empresas produtoras de automóvel podem falar em desenvolvimento sustentável? Um banco brasileiro bastante conhecido, né, que alega ser um banco sustentável, um banco voltado para a sustentabilidade, pode os bancos brasileiros incorporarem essa temática no seu discurso com as taxas de juros que cobram da população? A questão é essa, né? Então, esses termos, eles vão perdendo o sentido inicial a partir do momento que eles são incorporados pelos grupos que nos são antagônicos, né? E isso acho que tem que ficar muito claro. Quem são os grupos com os quais nós temos uma identidade, nós temos uma afinidade, com os quais nós podemos trabalhar juntos, e os grupos econômicos que estão do outro lado da situação, né? E acho que esse é um grande problema, tá? Então, a crítica ao desenvolvimento sustentável, eu acho que antes assim, de uma adesão a essa terminologia, ela precisa ser contextualizada, né, e precisa ser posicionada. Tá? Desculpe se eu me estendi assim, mas é que você tocou num ponto central, né? Boa noite. Professor Rigota, professor Paulo, boa noite, já nos vimos hoje à tarde. Meu nome é Aloysio Gomes. Eu sou professor da FACAP, coordenador do curso de turismo. Aqui tem alguns colegas nossos também da FACAP. E antes de colocar a minha pergunta, professor Rigota, eu queria só cumprimentá-lo e dizer da honra que temos em recebê-lo no Vale do São Francisco, na Caatinga, nas margens do Rio São Francisco. Seja bem-vindo. E eu espero que o senhor agora faça disso aqui um caminho, porque nós precisamos muito das opiniões balizadas,
científicas para nos encorajar, nos motivar a avançar em muitas demandas que nós temos, que garotos e garotas, professores e professoras dessa instituição e de outras instituições estão loucos para beber numa fonte de informação e de formação que nos dê estímulo. A minha questão é formulada em cima do meu doutorado. Eu estou finalizando, estou construindo a minha tese de doutorado, e o título é Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Representações Sociais. Esse é o tema. E o título é Entre o Discurso Político e as Práticas na Educação Superior, nas salas de aula da educação superior. Há uma preocupação, e eu queria saber, o senhor quase que já respondeu a questão, quando se diz que a educação ambiental é um posicionamento político, não é? Então, a minha preocupação é que eu observo nos nossos alunos, e a pesquisa está sendo feita com os nossos alunos, professores e lideranças políticas, é que a educação ambiental, como ela é colocada na legislação brasileira, é para ela ela está presente em todos os níveis da formação do ser. E nós estamos formando profissionais, engenheiros, médicos, estamos formando professores, estamos formando economistas, administradores de empresa, mas eles não estão recebendo por parte de nós, professores, essa informação, essa formação da educação ambiental. E essa é perceptível já nas respostas que nós estamos obtendo. Então, a minha colocação é, realmente existe, mesmo a legislação brasileira, sendo uma das mais bem elaboradas do mundo, nós temos leis de educação ambiental, lei de desenvolvimento sustentável aos montes, não é? Mas, ao mesmo tempo, esse discurso mesmo da ONU, com a sua legislação, com todos os órgãos internacionais, ele não está chegando na cabeça de quem decide o futuro do país, que são os nossos jovens que estão dentro da universidade. E eu diria mais, nós estamos estimulando os jovens a ganhar dinheiro, competir no mercado, vamos avançar, nós somos uma potência no mundo, nós temos que competir, mas ao mesmo tempo nós não estamos lembrando a ele de onde vamos tirar essa riqueza e de que forma nós vamos devolvê-la. Então, a colocação que eu faço é, existe realmente essa distância entre o discurso político e a prática universitária em sala de aula? Bom, vamos lá, né? Professor, desculpa. Eu queria fazer desculpa, eu queria fazer uma complementação aqui da pergunta do professor, que é justamente nesse avanço das políticas do meio ambiente mesmo. E nós sabemos que a educação ambiental ela foi inserida no nosso sistema de educação no final da década de 90. Mas até agora a gente sabe que está incipiente esse fazer educação ambiental no sistema educacional, inclusive na própria faculdade, na universidade. Eu gostaria de saber o porquê que isso não está acontecendo, por que a legislação é tão assim, avançada, né? Avançou bastante, inclusive, mas isso não está acontecendo. Seria por uma falta de responsabilidade direta para os professores, sei lá, os gestores, ou falta algum critério de, sei lá, de algum tipo de punição ou sanção, penalidade, para que isso aconteça? Porque a gente faz as pesquisas, inclusive nas escolas, e vê que a temática não está sendo atendida dentro do que a legislação prevê para a educação ambiental. Então, o porquê disso? Se nós temos uma legislação tão importante, sabemos que é importante essa temática ser trabalhada, inclusive com jovens que estão, digamos assim, em formação, e isso não está acontecendo. Tá bem. Desculpa, viu, professor? Não, olha, uma coisa que a gente precisa lembrar é que a própria legislação sobre educação ambiental, ela é originada do movimento da educação ambiental, né? Isso foi resultado de muito debate, até que entra na legislação mas a gente tem leis maravilhosas sobre vários assuntos, inclusive sobre a educação ambiental. Aí há uma cultura, isso é um pouco a minha hipótese, né? Há uma cultura de que essas leis, elas são elaboradas, elas são feitas, elas são representativas, são importantes, mas há um vácuo de cidadania.
Há um vácuo de compreensão. Aí é a escola que começa cedo, não é nem a universidade mais, não é? A construção desta percepção de que um menino é um cidadão, a menina é uma cidadã, portanto, sujeitos de direitos, não é? A educação ambiental, a gente tem que parar um pouco de ficar cobrando a educação ambiental. Tem que ter educação ambiental, e inverter um pouco o discurso, assim, nós temos o direito a ter educação ambiental. Porque, um exemplo bem concreto, eu quero saber o que significa, o que vai significar, eu tenho o direito de saber a transposição do Rio São Francisco. É um direito nosso. Assim como é um direito nosso saber o que vai ser feito da construção das usinas nucleares, que estão sendo alardeadas como se o Brasil não pudesse viver sem essas usinas nucleares, né? Então nós temos o direito. Agora, a reivindicação do direito passa obrigatoriamente pelo nível de escolaridade da população, não é? Então o problema é mais sério, é mais complexo do que só termos a legislação, né? As políticas públicas de educação ambiental, né, que também foi uma luta para se conseguir, né, vocês devem ter acompanhado o impacto que teve essa política pública de educação ambiental e no que ela se transformou em tão pouco tempo, por um grupo, né, que assumiu essa política e que passou a ditar determinadas ordens nessa política. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós não vamos chegar a um momento, agora nós vamos navegar em mar tranquilo. Não, vai ser sempre um movimento de contradição, vai ser sempre um movimento de disputa cada vez maior, né? Porque a temática ambiental, de forma geral, né, ela entrou na pauta política, né, o que antes, e eu sou deste tempo, e provavelmente você também, de que a temática ambiental era coisa de bicho grilo, né? Era coisa de bicho grilo, de ripongo, tudo que havia assim de mais pejorativo nos era colocado, né? Veja, está na pauta política. O Código Florestal, por exemplo, né? Isso toca no cerne da estrutura agrícola do país, né? Então, mesmo as pessoas não querendo discutir a temática ambiental na sua complexidade, eles são obrigados, né? E nós somos obrigados. Bom, então, para voltar à sua pergunta, né? O porquê que demorou para chegar nas universidades? Porque as universidades não deveriam, mas de forma geral, elas também são muito retrógradas, estão pautadas ainda em modelos de ciência, em modelo de formação que data, no melhor dos casos, da universidade do século XIX, da universidade positivista. A temática ambiental e outras, né, a temática indígena, a temática da sexualidade, a temática de gênero, né, que surge dos movimentos sociais e das reivindicações de visibilidade de cidadania, as universidades têm muita dificuldade de incorporar essa temática, né? E aquelas que incorporaram via professores que têm um pé no movimento social e um pé no mundo acadêmico, né? Então, assim, você pode encontrar universidades que não têm nada de meio ambiente, como você vai encontrar outras universidades que têm muita gente voltado para isso, com diferentes concepções, mas que a presença da temática ambiental nessas universidades está marcada pela dimensão política das práticas dos seus professores.
E aí, novamente, é Paulo Freire. As nossas práticas pedagógicas são práticas políticas, né? Então, a nossa aula, esse momento aqui, são práticas políticas, né? E eu acho, para voltar à pergunta do rapaz, eu acho que esses momentos, esses acontecimentos, eles são muito mais prenhes de possibilidades do que necessariamente a legislação. Não que a legislação não seja importante, a legislação nos apoia. Assim, você não pode, ninguém pode mais me acusar de que eu esteja fazendo uma prática pedagógica fora da lei. Não, eu sou apoiado na legislação. A legislação me dá esse direito, né? Mas eu acredito muito mais que você conquista a legitimidade dos seus pares, dos seus colegas, da comunidade, pela pertinência do trabalho que você está fazendo. Aí ninguém te tira. Aí não é a legitimidade daquelas práticas não é dada por um arcabouço jurídico institucional, mas ele é dado por uma legitimidade social, né? Então, eu acho que tem muitos colegas enfrentando assim. Por outro lado, a lei, né? Tem que ter educação ambiental em todos os níveis de ensino. Isso já está definido. Bem, mas quem é que vai dar essas disciplinas? Com qual formação? Onde? Quando você fala assim, mas o professor não está preparado. Sim, mas não está mesmo. Aonde que ele pode se preparar? Quem é que está oferecendo? Quais são os espaços de formação do professor? Que projeto político-pedagógico está sendo estabelecido para que esse professor possa se formar ali? Qual é a importância das práticas que ele já tem, né, relacionadas com isso? Como é que ele pode ampliar essas práticas? Então, a gente a gente enfrenta um problema muito sério, que é da formação, e aí é o papel das universidades, né? Fundamental, né? O papel da formação desses profissionais, porque assim, pior do que não ter educação ambiental é ter uma educação ambiental que não serve para nada e que está legitimada. Tem lá o livro didático, tem todo o material, a pessoa entra e sai dessas práticas pedagógicas sem ter sido transformadas por elas, né? Passa a ser mais um apêndice do currículo do que efetivamente uma possibilidade de fazer uma educação pertinente, contemporânea, comprometida, né? É um pouco nessa direção que eu tenho levado o meu trabalho, né? Procurar saber onde é que essas coisas estão acontecendo. Você tem microfone aí? Boa noite. Boa noite a todos, todas. Gostaria de parabenizar o professor Paulo, né, e a universidade pela iniciativa, e também a professora Rigota, né, por estar, vamos dizer assim, provocando a gente aí com essas discussões, inclusive trazendo um pouco também a memória como a gente começou nesse caminho também, trilhar esse caminho da educação ambiental, na questão também da defesa do meio ambiente. Eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira, eu gostaria que o senhor repetisse a questão qual a revista que vai sair a entrevista com o professor Nogueira Neto, que eu não memorizei. E a segunda questão é que o senhor tocou aí com relação a Dom Luiz Capio. E eu gostaria de dizer a todos aqui, fazer um convite. Nós estamos há 20 anos da peregrinação de Dom Luiz, e mais um grupo, uma equipe que fez essa peregrinação da nascente até a Foz, passando aqui em Juazeiro, e
Eu fiz até uma transcrição de uma participação dele aqui na sessão especial em Juazeiro. Nós convidamos para ele estar aqui agora, na Semana do Rio São Francisco. Ele não pôde, em função de estar organizando os 100 anos da Diocese de Barra, mas nós nos deixamos por isso e fomos procurar Adriano Martins, sociólogo, que acompanhou também Dom Luiz, é um dos peregrinos, e ele confirmou a sua participação aqui conosco, num seminário, no dia 10. Adriano Martins foi, inclusive, um dos grandes, vamos dizer assim, das grandes pessoas que contribuíram com esse trabalho de Dom Luiz. Então, no dia 10, nós vamos ter um seminário aqui em Juazeiro, com participação de Adriano. E Dom Luiz se comprometeu a marcar uma agenda com a gente, assim que ele tiver disponibilidade. E finalmente, eu gostaria de entrar para o debate, trazendo essa questão do econômico, do social e da política. Nós que estamos nesse caminho, nessa estrada sobre a questão ambiental, nós temos dificuldades com relação às políticas públicas. E a gente sabe que essa política pública está sendo muito criticada, e todo mundo que já falou aqui, os que me antecederam tocaram nesse assunto. Por que a educação ambiental está ainda deficitária, tanto nos espaços formais, mas principalmente nas instituições responsáveis pelas políticas públicas? E aí eu venho com relação ao seguinte: a gente que faz esse debate critica a falta de recursos, definições orçamentárias, disponibilidade de recursos para se desenvolver ações de educação ambiental, seja na formação de professores, seja na formação dos outros espaços, e também na questão da gente desenvolver mais ainda esses debates no espaço, como, por exemplo, esse aqui. Eu imagino que o professor Paulo tem dificuldade de conseguir recursos para realizar esse evento. Então, a questão que fica é a seguinte: como a gente fazer um bom debate a partir do tema da educação ambiental para sensibilizar os gestores e, assim, a gente ter um pouco dessa fatia do setor da área econômica para atividades da educação ambiental. E gostaria de que a gente pudesse aqui trazer essa questão em função que nós estamos, por exemplo, vivendo essa dificuldade de desenvolver atividades, desenvolver formações, trabalhar essa questão, e aí vem a questão econômica. Os grandes empresários até se dispõem a financiar, mas vem a questão dos nossos colegas. Vocês vão contar com esse dinheiro desses empresários, do setor econômico, dos devastadores, para garantir? Nós vivenciamos uma discussão polêmica em relação a isso. Então, é essa a questão que fica, né? Como é que a gente vai avançar na política de educação ambiental sem a devida destinação de recursos públicos e, evidentemente, com a dificuldade de termos dinheiro da iniciativa privada, do setor econômico. E, finalmente, eu gostaria, Aloísio, de conversar contigo para a gente conversar, dialogar um pouco na questão da educação ambiental. Vejo que você tem um potencial, tem uma possibilidade de contribuir com essa questão aqui na nossa região. Muito obrigado. E parabéns, professor. Sucesso, professor Paulo, e a todos nós que vamos participar desse evento durante esses dias. Obrigado. Bem, o nome da revista, então, é Revista, vou falar bem devagarzinho para vocês anotarem, Revista de Estudos Universitários. Tem vários dossiês, inclusive um dos dossiês saiu há uns 2 anos, sobre políticas públicas, e a editora convidada é uma professora da Universidade Federal do Alagoas. Agora, esse próximo, esse da entrevista com o professor Paulo, deve sair início de dezembro. A gente está trabalhando agora no momento na edição, tá?
sobre o Dom Luiz Caprio, né? Eu não sei se ele conhece o meu artigo, eu gostaria muito se você puder passar para ele toda a minha consideração, né? E dizer o que desse artigo, se puder baixar e passar para ele e tal, né? Bem, as políticas públicas que são tão que surgiram com tanto impacto no Brasil em todas as áreas e ao mesmo tempo passaram assim muito brevemente a serem extremamente criticadas dentro de uma perspectiva de políticas de controle, inclusive. Esse dossiê que está na revista de estudos universitários, que eu falei para vocês, sobre políticas públicas, vai nessa direção, de uma análise das políticas públicas como políticas de controle. Aí é pimenta pura, tá? Bem, eu não sou desfavorável a uma política pública de educação ambiental, de jeito algum. Porque isso é um direito nosso, veja bem, hein? Eu estou insistindo na questão, é um direito que nós temos. O que eu sou contrário enquanto a política pública no nível nacional é pelo uso político que foi feito da política pública, né, de educação ambiental. Tem um artigo meu que você pode baixar no Cielo, que o título é Cidadania e Educação Ambiental, onde eu explicito esta posição. Tem um outro texto mais amplo que é parecido a esse, mas esse é o acadêmico, é o texto oficial, foi publicado numa revista importante e é um texto bastante crítico. Bem, mas a minha sugestão, e aqui é um espaço, quem sabe, né, a gente falando dessas coisas possam vingar, é que a educação ambiental ela é múltipla, tem várias formas de se fazer educação ambiental, com diferentes embasamentos teóricos, com diferentes contextos, né? O contexto cultural, o contexto social, político é fundamental na elaboração da educação ambiental. Então, a sugestão que eu tenho feito, quando me perguntam, né, em relação às políticas públicas, é que os ministérios deveriam patrocinar esses projetos, assim como patrocinam, por exemplo, os projetos do CNPq. Você manda um projeto de pesquisa, você coloca no projeto de pesquisa, eu preciso de R$10.000 para fazer meu projeto, esse projeto é avaliado por pessoas que são habilitadas para fazer essa avaliação. Se for aprovado o seu projeto, você tem a verba. Se não for aprovado, você entra com recurso, pode ser que você tenha ou não. E isso, a diversidade de práticas de educação ambiental podem ser contempladas. O que aconteceu, e aí é onde eu encontro bastante resistência no argumento, é que o que eu alego que aconteceu com a política pública de educação ambiental foi um direcionamento específico, né, que eram financiados os projetos que eram convenientes, né, houve uma difusão de determinado pensamento sobre educação ambiental, né, que também já acabou. Isso teve o ápice e hoje já não tem mais. Mas ficou a experiência, ficou o amargo dessa experiência. Em relação às empresas, né, que são nossos adversários, ou não, né, eu acho que a gente tem sempre que pensar o seguinte: com quem que eu posso fazer um trabalho sem vender a minha alma, sem vender aquilo que eu penso, sem vender aquilo que eu sou, a minha perspectiva, né? Porque é o seguinte, muitas das empresas, elas têm por obrigação a compensação ambiental. Isso é da legislação.
né? E a compensação ambiental, ela está sempre voltada para projetos voltados para a comunidade, portanto, com práticas de educação ambiental. Então, o fato de você ter o apoio de uma empresa não significa que você esteja trabalhando ou difundindo aquele argumento daquela empresa, né? Se estiver dentro da compensação ambiental, eu acho plenamente legítimo. Não é uma coisa que eu procuro fazer. Eu teria maior dificuldade, por exemplo, de fazer um trabalho com bancos. Mas isso é da minha concepção política, né? Mas muita gente faz. Agora, é sempre questionador. E o fato de ser questionador não é ruim, porque nos faz pensar se aquilo que nós estamos fazendo está voltado para o bem comum ou se está voltado apenas para eu me manter vivo, para eu manter o meu trabalho, para eu manter o meu trabalho da minha instituição, para eu pagar funcionário e coisas assim. Aí não tem nada a ver, né? Se a preocupação for para manter a sua instituição funcionando, o que aconteceu com muitas ONGs, né, que surgiram dos movimentos sociais, passaram a ser ONGs e como ONGs passaram a ser empresas prestadoras de serviço, portanto, é outra coisa completamente diferente, não é? Então, perde esse comprometimento político, né? essa radicalidade. Eu acho que a senhora está querendo interromper, né? Não? Bom, pode ficar à vontade. Na verdade, nós estamos esperando que conclua a sua resposta tá e também a sua participação. Tá. Não, é que nós parece teremos que tem aí, uma outra atividade, né? Parece não. Nós teremos aqui, daqui a pouquinho, lá no hall externo, um desfile de roupas confeccionadas com materiais reciclados. Tá certo. Então, não, também não quero adentrar o tempo de não queremos apressar. Mas eu vou responder a sua questão e se tiver mais alguém, eu faço mais uma rodada. Não, está concluída a participação do público. Tá certo. Boa noite. Eu prometo ser rápido na minha pergunta. Eu sou gestor ambiental e sou instrutor do Senar, então a gente já faz esse trabalho diretamente no campo, homem do campo, e admiro muito a reciclagem, né? Eu trabalho com resíduos sólidos, cascas de frutas, e a gente vem observando os resultados positivos. Ontem mesmo eu estava na minha propriedade e adubando as mangas, né? E a gente observando uma coisa que estava sendo desperdiçada e, no entanto, sendo aproveitado. Eu moro numa região onde há um desperdício muito grande desse material. Eu gostaria de perguntar, a título de informação, que no próximo ano a lei dos resíduos sólidos, se vingar mesmo, né? É a questão de oportunidade também que eu estou correndo atrás, né? Se existe algum órgão que o senhor possa estar me informando, né? Para que eu possa ter acesso a equipamento. Infelizmente aqui a gente não consegue. Eu fiz meu estágio em um ambiente onde o desperdício era muito grande, mas infelizmente a gente não teve esse apoio. E a gente fica assim, né? Eu faço análise, laboratório, tem todos os nutrientes que a planta precisa, infelizmente é travado e a coisa não anda. E eu estou torcendo que no próximo ano, com as leis dos resíduos sólidos, se é que vai funcionar, queria saber se o senhor pode estar passando a título de informação onde eu recorrer, né, para conseguir algum apoio. Vocês estão ouvindo? Não? Bom, tá. Eu estou acompanhando essa lei
assim, meio de tabela, porque esse meu orientando, que é professor na FATEC, ele está bem envolvido com isso por conta das próprias atividades da FATEC, que é a relação com resíduo sólido e tudo mais. E nessa lei tem um momento lá que se fala de educação ambiental, né? A educação ambiental para a diminuição dos resíduos sólidos. Isso está implícito na lei. Agora, se vai passar e que tipo de educação ambiental que está sendo pensado? Quem que elaborou essa lei? A gente volta novamente à mesma questão, né? Qual é a concepção de educação ambiental que está presente nessa lei de resíduos sólidos? Eu, sinceramente, não sei, porque só tem um parágrafo, até onde eu li, sobre isso, né? Agora, está acontecendo vários encontros patrocinados por associações de empresários, isso eu estou acompanhando, né? Que, de uma certa forma, estão se sentindo um pouco, não pressionados, mas a atividade econômica deles vai ser alterada por conta dessa lei, se ela efetivamente acontecer, né? Então, isso sim, eu poderia te informar, poderia te colocar em contato com esse meu orientando, que ele tem todas essas informações, né? As informações que eu tenho são as informações que ele me traz, né? E como que essa lei está atingindo o meio produtivo, né? E certamente que tipo de educação ambiental eles vão apoiar ou não, né? Vamos ser um pouco mais otimistas, né, para que essas leis sejam realmente reflexo dessas necessidades, dessas demandas, que tem pessoas capacitadas para desenvolver, para levar avante esse trabalho, né, e esperar que as universidades também façam mais esse meio de campo, né, entre as práticas e essa legislação, lembrando sempre dos professores, tá? Que é o que eu estou mais familiarizado com isso aí, não tenho muito não. Tem mais alguma para a gente encerrar? Repetindo, meu nome é Wagner, eu sou aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vi algumas questões sendo trazidas aqui com foco nas políticas públicas, o qual é tema de pesquisa de minha monografia. Eu sou da biologia, mas estou olhando para essa perspectiva. Especificamente para a parte de avaliação, que eu acho que a educação ambiental está muito debilitada porque a gente não vê processos avaliativos de monitoramento muito bem demarcados. Eu vejo muitos relatos, assim, pelo simples fato de haver uma ação, um projeto, acreditar que está fazendo educação ambiental, quando, na verdade, a mudança ainda está muito distante dos seus objetivos. Como o senhor ressaltou a sua participação no Congresso Mundial de Educação Ambiental, eu queria saber se houve algum momento, não sei se o senhor acompanhou todo o evento, discutindo essa questão da avaliação dentro dos programas e projetos. Era só essa minha pergunta. Não, tem bastante gente envolvida com isso, sim, certamente, porque é uma preocupação, né? Inclusive para poder avançar nessas práticas, né? Às vezes essas práticas elas são imbuídas de muita boa vontade, mas que fica na boa vontade, não consegue dar um avanço, inclusive para identificar o que é que está precisando, né? E aonde recorrer, né? Então eu sinto assim que há uma preocupação, é uma preocupação recente, coisa de 2 semanas eu dei um parecer a uma moça que está fazendo uma tese de doutorado na Universidade Estadual de Maringá, que é exatamente sobre este tema, né? Como fazer o processo de avaliação das práticas de educação ambiental. Eu ainda não vi trabalhos que tragam os resultados da avaliação. Tem um
Eu não sei se você conhece a professora Lea de Presbíteres, né? Ela é lá de São Paulo, tem um nome assim um pouco difícil, mas ela é rigorosíssima na avaliação e tem trabalhos. O pouco que eu conheço dela é excelente, né? E uma outra professora que é mais ligada a processos de avaliação, não necessariamente de educação ambiental, que é o caso da Lea de Presbíteres, é a Marisa Tereza Esteban, que é professora da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Educação. Então, com essas colegas, quando aparece assim, esse tipo de demanda, porque é o seguinte, você não pode transformar a avaliação num processo de julgamento, né? Do tipo assim, isso aqui pode, isso aqui não pode. O processo de avaliação, ele tem que ser feito numa tentativa de aprofundamento e que aquela prática de educação ambiental possa ir mais longe de onde ela está, não é? Mas eu concordo com você, há muitas práticas que incorporam a terminologia educação ambiental e não estão muito distantes do que desse histórico que eu estava relatando para vocês. E esta preocupação, eu participei de um seminário lá em São Paulo, no Ministério Público, que eles tinham os promotores tinham exatamente essa questão que você faz, porque os promotores têm que avaliar os chamados projetos de educação ambiental que são oferecidos pelas empresas como chamada na compensação ambiental, né? Então eles fazem lá um passeio ali e tal e colocam aquilo como educação ambiental. E os promotores falam: a gente não sabe muito bem o que é educação ambiental, mas a gente tem a impressão que não é isso, né? Então eles nos convidaram, foi um seminário muito interessante, tinha promotores públicos de todo o estado de São Paulo, exatamente para poder ter parâmetros de avaliação de quando eles poderiam considerar, olha, aqui efetivamente está sendo uma prática de educação ambiental dentro daquilo que a legislação exige como compensação ambiental e tudo mais, e não apenas uma prática que chega quase a ser prática de marketing, né? E não tem absolutamente nada a ver. Então, assim, eu colocaria você em contato, talvez com essa doutoranda lá de Maringá. Depois você me envia um e-mail, eu passo o e-mail dela, não me recordo agora, mas é um trabalho bem recente que me chegou para que eu pudesse avaliar, e eu gostei muito do que tinha me chegado como preocupação e como ela estava tentando resolver isso, né? Tá bem? Podemos terminar, então? Muitíssimo obrigado e até uma próxima vez, então. Em nome da coordenação do 2º workshop de educação ambiental, agradecemos a sua participação. Dr. Paulo Rigota, Marcos Rigota, perdão. E convidamos a todos, então, para assistirmos ao desfile de roupas confeccionadas com material reciclado que será realizado aí no foyer.